Salve, salve, rapaziada ligada no Clube dos Mitos, Campeonato Brasileiro de volta, Cartola FC de volta, e a gente está aqui para passar mais uma vez para vocês, agora pelo segundo ano consecutivo, as melhores dicas do Cartola. Roda a vinheta aí que a gente já volta com o vídeo para vocês. Rapaziada, antes de mais nada, você que é novo no canal, se inscreve lá, deixa um like pra gente também, é muito importante, né? A gente que fica produzindo conteúdo aqui, é muito bacana quando isso chega para mais pessoas e é fundamental aí o seu like, o seu compartilhamento, manda pros amigos, porque isso de verdade dá muita força pro canal aqui e dá mais gás pra gente seguir em frente e cada vez colocar mais vídeos e ajudar vocês aí na escalação. Valeu, rapaziada! Então, galera, vamos tentar fazer um vídeo bem objetivo porque a gente vai passar as novidades para vocês desse ano e já a escalação da primeira rodada, tá ok? E, assim, diferente de alguns anos anteriores, que foi uma mudancinha aqui e outra ali, esse ano foram mudanças bem significativas, então fica de olho aí até o final desse vídeo para você poder entender legal. No geral, a pontuação geral eu acho que não vai alterar muito, mas você tem que entender ponto a ponto ali o que vai mudar. Então, começa pelo seguinte, o Cartola mudou a empresa que fornece as estatísticas para ele, agora passa a ser o Footstats, então algumas coisas vão mudar. A primeira delas é o seguinte, defesa difícil. Antigamente era 3 pontos, agora passa para 4. Então assim, eu vou pontuar pra caramba, então tudo que eu fazia 3 pontos agora virou 4, não é bem assim. Por quê? Conforme eu acabei de falar, mudou a empresa, muda um pouco o critério. E, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, pelo Cartola, o Tadeu do Goiás, que foi um goleiro muito escalado aqui por nós, ele fez mais de 90 defesas difíceis pelo Cartola. Já pelo Footstats ele fez pouco mais de 50. Então o que se imagina é que vai ter, em média, 35 a 40% menos defesas difíceis. Por isso, a pontuação subiu de 3 para 4 pontos, que é mais ou menos o equivalente, matematicamente falando. Então a pontuação deve se manter ali. Outra estatística defensiva que mudou, não existe mais roubada de bola, ok? Esse termo vai cair em desuso no Cartola já já e agora a gente tem o desarme, beleza? A roubada de bola valia 1,5, o desarme vale 1 ponto. É um critério parecido com a defesa difícil, né? O ponto diminuiu, mas a incidência de desarmes é muito maior do que roubadas de bola, então a pontuação pode ser que fique ali equilibrada. Passando agora para os scouts de ataque, rapaziada, aquela finalização polêmica que o camarada chutava, a bola resvalava na mão do goleiro e ia na trave, que antigamente contava como uma finalização defendida, hoje em dia passa a ser uma finalização na trave. Tá, vou repetir, o jogador de ataque chutou, o goleiro fez uma defesa, ela bateu na trave. Antes isso era finalização defendida, agora conta finalização na trave. Deve aumentar um pouquinho aí a quantidade de finalizações na trave com isso, nada que vai abalar muito o cenário geral, mas é uma mudança interessante. Uma outra mudança no scout de ataque que já vinha sendo cobrado por alguns cartoleiros é aquele lance onde o time que está com a bola está com um gol vazio e o jogador finaliza para o gol vazio, a bola ia ser gol e vem um defensor e tira essa bola. Antigamente isso não era ponto para ninguém, nem para o cara que chutou e nem para o defensor. Hoje, com a mudança, continua não sendo ponto pro defensor. Mas o camarada que chutou, ele vai ganhar uma finalização defendida, porque o Cartola entende que ele ia fazer um gol e veio alguém e defendeu. E aquilo ali, ele não poderia ficar sem pontuar nada. Essa é uma mudança interessante também do ponto de vista teórico, porque outros aplicativos, outros fantasies já consideravam esse tipo de ponto e o Cartola ainda não. Outra mudança bacana também, outro termo que vai cair em desuso, passe errado. Não vai existir mais passe errado no Cartola, agora é passe incompleto. E o passe errado, você perdia 0,30. O passe incompleto, você perde 0,10. Então você teve assim, atenuou 3 vezes a pontuação. Então se era 0,30 passou a ser menos 0,10. Porém, vão acontecer muito mais passes incompletos do que aconteciam passes errados. Porque o passe incompleto é praticamente toda aquela bola onde você fez um passe e ela não chegou no seu companheiro. Então, se não chegou no seu companheiro, já foi um passe incompleto. Pode ser um tiro de meta, pode ser de repente um escanteio. Assim, não é qualquer bola, mas é praticamente toda bola que saiu do pé do jogador e não chegou ao seu companheiro, vai ser considerado um passe incompleto. E a última mudança foi a assistência, valeu, rapaziada? E aí a mudança de conceito, né? Até o ano passado, a bola resvalava no jogador, era considerado uma assistência. Às vezes o cara não tinha intenção nenhuma de fazer aquele verdadeiro último passe.
assim, a intenção daquele cara não foi facilitar a vida do finalizador. Às vezes a bola só esbarrou nele e o Cartola dava assistência. Agora não é mais assim, beleza? O camarada vai ter que... Claro que eu não sou aqui o garantidor do Footstat como eles vão proceder, mas o que se imagina é que esse critério fique um pouco mais assim, um pouco mais sério, um pouco mais duro, para que, de fato, atribua-se a assistência ao jogador que deu a assistência para o camarada que está finalizando. Muitas vezes o cara dá um passe para o lado, o jogador carrega a bola, carrega, dribla um, dribla dois, faz o gol e ganha uma assistência, mas assim, não teve assim aquele fator facilitar a vida de quem está finalizando. Então a gente imagina, porque o ano não começou ainda, que nesse ano o critério para assistência vai ser assim um pouco mais sério. E aí, rapaziada, tivemos mais duas mudanças, tá? Que não tem a ver com pontuação. Uma é o capitão, que agora o Cartola liberou essa opção de liga com capitão e liga sem capitão. Tá gerando uma polêmica aí interessante. Eu não imaginei que fosse assim tão parelho. Eu pensei que um grupo fosse um pouco maior do que o outro, mas não é, de verdade não é, por amostragem assim pelas ligas que eu jogo aí, onde teve votação e etc. É muito parelho, os que querem com o capitão e os que querem sem capitão. Então achei muito bacana o Cartola deixar essa opção, porque aí, com o passar dos anos, as coisas vão se adequando, né? O pessoal vai acostumando, ó, aquela liga lá é com capitão, aquela liga ali é sem capitão, e as coisas vão pro seu lugar. Eu achei um meio termo interessante para atender a todos os públicos. A última mudança, né, antes da gente entrar na escalação, é que agora o Cartola, o fechamento é 1 hora antes do primeiro jogo, tá? Não é ainda o sonho do cartoleiro, que é bem próximo, ou que o mercado feche antes de cada jogo, como já é no futebol americano, na NBA, e que o mercado não feche de uma vez só no sábado, né? O sonho é que isso possa ser um pouco mais móvel, mas já é alguma coisa, já é uma evolução se passar de 2 horas para 1. Porque pelo menos os jogos de quarta e de sábado, que são aqueles jogos no dia do fechamento, você 1 hora você consegue apurar ali correndo nos minutos finais, pode ser que dê algum ganho, mas é interessante avaliar que os desenvolvedores entenderam que precisa encurtar. Isso é um sinal importante, a gente sabe que esbarra numa capacidade também de tecnologia, né? Não dá pra... são milhões de pessoas acessando, não é fácil assim, mas eu achei bacana eles darem essa demonstração de que eles entendem que precisa diminuir esse tempo, que 2 horas já era muito tempo e tendo o jogo às vezes segunda-feira, o mercado fechar no sábado é meio prejudicial. Então, rapaziada, mesmo que esse monte de mudança, o principal é o seguinte, o jeito de jogar não muda, a metodologia é a mesma. Você tem que estudar, você tem que analisar, tem que olhar a tabela, tem que tentar entender um pouco dos confrontos, do momento de cada time. Então isso não vai alterar. Um ponto para lá, um ponto para cá, menos um para cá, menos outro para lá, isso não vai mudar a sua forma de jogar, a sua forma de analisar. Vai continuar ganhando as ligas aquele que tem mais capacidade de prever o que vai acontecer nos jogos. Um fator sorte também, o imponderável, que o futebol é um esporte muito assim, de muitas das vezes o pior ganha do melhor, né? O que em outros esportes não acontece tanto. Mas assim, não vai alterar a sua forma de jogar o Cartola, essas mudanças que eu citei para você aqui. E nem muito menos a nossa missão, né? O que nos move aqui, que é tentar levar um conteúdo bacana para vocês, facilitar a escalação, ajudar. A gente sabe que a meta não é copiar totalmente o time, mas é montar um time para você ter uma base. A gente tem o top 4 também no aplicativo, então isso não vai mudar. A gente vai seguir da mesma forma aqui, mesmo que esse monte de mudança, a relação nossa aqui mantém a mesma. Rapaziada, como eu estava falando antes aqui, eu quero convidar você que ainda não tem o nosso aplicativo, vai lá, tem para Android, tem para iOS, tá aqui os links na descrição do vídeo. O aplicativo está muito completo, tem várias coisas lá, mais escalado, top 4, os times para esse ano são o time oficial, o time apostas e o time valorização, então vocês vão encontrar as escalações lá, nossas redes sociais, o aplicativo é muito bacana. Dá uma olhada, você que ainda não tem, baixa lá porque tá muito maneiro. E também vai no nosso Instagram, a gente vai sempre deixando um story lá, vamos interagir, Facebook também. São muitas maneiras aí de você estar sempre pegando um pouco do nosso conteúdo para ajudar você nas escalações. Então, passando pro time, rapaziada, é uma rodada difícil, né? Um campeonato começando assim dessa forma, ninguém consegue imaginar. Os times estão vindo aí de 5, 6 jogos, a maioria dos times jogou 5, 6 jogos desde a pausa. E assim, muito diferente de se a gente estivesse começando em maio, com os estaduais finalizados, a Copa do Brasil caminhando, a fase de grupo da Libertadores caminhando. Então o momento realmente é muito difícil.
Como você já pode observar na tela aí, o nosso técnico vai ser o Daniel Paulista, puramente pela questão da valorização. Vai permear um pouco o nosso time essa questão da valorização. A gente sabe que mesmo o time escalado para pontuar nas 3, 4 primeiras rodadas, a gente tem que dar uma atenção para a valorização, porque senão chegar lá na frente a gente não tem cartoleta para escalar os melhores. Então não adianta tentar escalar os melhores agora e não conseguir, e nem muito menos conseguir lá na frente, porque não vai ter cartoleta. Então vai permear o time aí essa questão do fator financeiro nessas primeiras rodadas, beleza? Aí dando sequência na defesa, vamos para uma dobra no Grêmio de Vanderlei com o Pedro Jeromel, tá? Por que essa dobra? O Fluminense é um time que tem muito pouca inspiração ofensiva. Dos 8 jogos depois da parada, ele ficou 5 jogos sem fazer gol, o ataque do Fluminense. Então assim, o Grêmio é aquele time bem, sempre joga parecido, não oscila muito, jogadores experientes. Então a gente vai com essa dobra, imaginando que o Jeromel pode ser o mito de sempre. A defesa difícil tende a ter um peso um pouco menor, então a gente pode fazer uma boa combinação com o SG aí, com o Vanderlei e Jeromel. O Felipe Jonathan do Santos é por a gente acreditar que vai ser um jogo muito franco, tá? O Santos marca quase sempre 2 gols ou mais por jogo. O Bragantino não tem uma consistência defensiva assim muito garantida. Vem de uma maratona de jogos, o Santos está um pouco mais bem preparado para esse jogo e eu imagino que vai ser chumbo trocado. Não estou colocando o Felipe Jonathan por SG, claro que se vier é bacana, mas estou colocando muito mais por imaginar que vai ser um jogo de muito laicar, e ele é um cara que tem uma presença ofensiva bastante interessante. O nosso outro lateral é o Moisés, e aí uma avaliação minha de que o Internacional tem no meio dessa loucura toda, consegue ter um começo de trabalho legal, o Eduardo Cudê. O Inter mostra, do meio para frente vocês vão entender quando eu falar um pouco mais, mas o Internacional já dá algumas demonstrações. Ele perdeu um clássico pro Grêmio que, assim, eu vi muita coisa boa no Internacional. O futebol, como eu falei quase agora, não é justo, Então, assim, o Inter é um time que tem me agradado de ver jogar, consistência, a gente vê coisas boas. Às vezes não se expressa em vitória, porque o futebol, nem sempre as coisas acontecem tão instantaneamente assim, mas é um time interessante. Fechando a nossa defesa, o Rafael Vaz é meio que um amuleto, Um cara que tá com preço muito bacana. Vai pegar um São Paulo, que é um time que leva muito gol, pode ser que ele arrisque coisas, chutes de fora da área, faltas. A gente sabe que ele tem essa moral de pegar muita bola parada, pode ser que funcione. Aí, rapaziada, só para arredondar, nós vamos ter 2 jogos adiados nessa rodada, tá? Por enquanto, quando a gente tá gravando esse vídeo, que a gente faz a revisão na sexta-feira, pode ser que até lá, por conta de finais de campeonatos estaduais, pode ser que adie mais alguma coisa. Mas a princípio, Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco são os jogos adiados para essa rodada. Como eu falei, daqui para sábado muita água passa embaixo dessa ponte. CBF, tudo é possível, no meio da pandemia muito mais ainda. Então assim, a princípio 2 jogos adiados, pode ser que daqui para sábado aconteça mais alguma coisa. A gente vai estar sempre atento no Instagram e na sexta-feira que tem a revisão aqui no YouTube mesmo. Nosso meio de campo, um cara que é muito cartola, que é o Alisson, pelo preço que tá, um jogador de cartola, não teve como ficar de fora. Pelo que a gente estudou desse Grêmio e Fluminense, vai ter espaço ali pro Alisson conseguir coisas boas, pontuações interessantes. O Everton Ribeiro do Flamengo, o preço está muito interessante. Se fosse ao inverso, se o Arrascaeta tivesse custando esse preço e o Everton Ribeiro mais caro, a gente iria com o Arrascaeta, aquela lógica de começo de campeonato. Esperamos que o Everton Ribeiro vá bem, porque é um cara muito bom jogador. É um cara assim que às vezes não é tanto de cartola quanto o Arrascaeta que eu citei ou o próprio Alisson que a gente já escalou. Mas o Flamengo é um time muito ofensivo, não precisa nem falar. O Atlético Mineiro também deve ser um jogo franco, assim como eu disse sobre Santos e Bragantino, Red Bull Bragantino. O Flamengo e Atlético Mineiro também deve ser um jogo franco, aberto, com chances para ambos os lados. O Everton Ribeiro é um cara muito bom, o jogo passa sempre por ele, pode acontecer. Fechando o meio de campo, aí vale aquilo pouco que eu falei do Moisés. Eu acho que o Internacional tem um time interessante, E apesar de jogar fora de casa contra o Curitiba, eu vi coisas boas no Galhardo, no posicionamento do Galhardo em campo. Ele tem somado apesar de não existir mais a roubada de bola, Ele é um cara combativo. O problema dele é a cabeça. Se ele tiver com a cabeça no lugar, dentro introduzido num contexto ali onde tenha um técnico firme, um trabalho sério, para ele conseguir focar ali, o Galhardo é bom jogador, já mostrou coisa boa no Vasco, mostrou no Ceará, muito tempo atrás no Curitiba. E agora, para esse jogo do Internacional, eu acredito que o Inter vai fazer um jogo seguro e pode sobrar uma bolinha ou 2 na frente ali, quem sabe possa sair um gol do Galhardo. Indo pro ataque, rapaziada, vocês já viram aqui tem uma dobrada do Santos, Soteldo e Marinho.
Vou repetir pela milésima vez essa expressão, jogo franco, vai ser um jogo lá e cá, tem tudo para isso. O fator casa vai contar um pouco menos esse ano no campeonato. Então, eu acho que muito dificilmente o Santos vai encontrar o Bragantino socado na defesa para o Soteldo e o Marinho não terem campo para avançar. Eu acho que o Bragantino vai agredir um pouco o Santos também. E esses caras, eles jogam bem quando eles têm campo para atacar. Eles têm dificuldade quando o time está muito preso lá atrás. Mas quando ele libera um pouco de espaço entre as linhas, jogadores como o Marinho, como o Soteldo, tem uma tendência de ir bem. Vamos fechar o time com o Gabigol. O Flamengo é o grande time do campeonato ainda, mesmo tendo perdido assim, o Mister, que é o comandante. O Atlético Mineiro vai deixar espaço para o Flamengo. O Atlético Mineiro do São Paulo é um time interessante, mas ainda é uma defesa meio lenta, que ainda deixa espaço. E o Flamengo está muito mais entrosado, independente de ter mudado de técnico. Eu acho que o Flamengo assim, tem tudo para fazer até mais de um gol nesse jogo. E até por isso o Gabigol, além de estar escalado, ele também é o nosso capitão nessa primeira rodada do Clube dos Mitos 2020 no Cartola. Valeu, rapaziada! E assim, eu queria fazer uma observação que é muito curiosa. Dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do ano passado, só 2 mantiveram o técnico. O Fernando Diniz no São Paulo, balançando, mas está lá, e o Renato Gaúcho no Grêmio. O Flamengo campeão, o Santos vice-campeão, o Palmeiras terceiro colocado, assim, mudaram de técnico. Então, o que isso quer dizer? Isso reflete, assim, a gente não ter muitas opções ofensivas de confiança. Há tempos atrás, a gente teria aqui 4, 5, 6 atacantes para escalar, 4, 5, 6 meses, aquele cara que era certo de pontuar. Nesse ano eu senti um pouco falta disso. Quando eu fui me dar conta, eu percebi que os melhores times do ano passado estão com trabalhos muito recentes, muito novos e que a gente não sabe direito o que esperar desses times. Além, é claro, da gente estar no meio de uma pandemia, né? Final de campeonatos estaduais e tá muito longe de ser um cenário bacana para a gente fazer uma previsão, porque o Cartola é um jogo de previsão. Você precisa analisar, acreditar naquilo, entender que aquilo vai acontecer e quando aquilo se confirma você pontua. E esse cenário não é o ideal para isso, mas a gente está, né, tentando fazer o melhor, tentando estudar baseado nesse pouco de campeonato estadual que teve, que já não é parâmetro, para tentar trazer um time para vocês aqui. Mas sabendo que, infelizmente, o calendário brasileiro começa quando começa o Campeonato Brasileiro. A gente viu no ano passado muitos times irem bem na primeira fase da Libertadores, como o Cruzeiro, e chegou no Campeonato Brasileiro foi um fiasco. Então a gente sabe que existe brecha para a gente estudar o que teve daqui para trás, mas a gente sabe também que é muito mais o que vai acontecer daqui para frente. Então, repito, a gente dá muito valor para o estudo, estudamos muito para montar esse time que está aí para vocês, mas o momento é complicado. A gente espera pontuar bem, espera ajudar vocês como sempre. Sexta-feira a gente se vê na revisão, rapaziada. E no mais, tamo junto, que a gente consiga a mitada de sempre aí.